Usa a máscara do Guy Fawkes e defende político. Você não entendeu nada. Já avisamos que o texto é longo, mas essencial para quem se interessa por Anonymous, e para aqueles que gostam de sair colocando a máscara de Guy Fawkes em seus perfis de redes sociais por aí. A ideia, antes de qualquer definição específica, é um conceito livre, abstrata, não possui um formato pré-estabelecido a ser seguido. Muito pelo contrário, está sempre em constante transformação, e é justamente essa qualidade adaptativa e imutável que faz da Anonymous algo tão único em todo o mundo. No entanto, há de se estabelecer alguns conceitos fundamentais, que provêm o alicerce base de onde tudo é construído e alterado. Se algo tudo é, então algo nada é, e para definir esse algo, nada mais sensato que iniciarmos com a simbologia que nos cerca. Já vamos avisando logo de cara. Se você defende o capitalismo, socialismo, comunismo, militarismo, algum político ou partido, quem quer que seja, mesmo que este prometa ser o salvador da pátria e a solução dos seus problemas, saiba que a máscara de Venom não lhe cabe. Mas e o anarquismo? Parcialmente, mas vamos por partes. Anarquismo está fora do escopo deste texto a explicação detalhada a respeito do anarquismo e todas as suas vertentes, porém, convém traçarmos algumas definições necessárias para o nosso contexto. Anarquismo pressupõe que a sociedade possui uma capacidade de ser autogerida, independente da presença de instituições como Estado, Igreja ou capitalismo. O anarquismo defende a liberdade plena do ser, em todos os âmbitos, e isso exclui a coexistência de qualquer modelo social previamente determinado que se baseie em imposições, principalmente hierárquicas. A não presença do Estado não significa a ausência de ordem, assim como a não presença de igreja significa a ausência de religiosidade, e do capitalismo, trabalho e meritocracia. É de comum acordo dos anarquistas que o Estado aprisiona o corpo, a igreja o espírito, e o capitalismo o trabalho. O anarquismo aparece então como um modelo social e econômico de exercício livre do trabalho, da espiritualidade e da liberdade. Essa vertente política influenciou e continua a influenciar centenas de pensadores, escritores e artistas, e um deles foi Alan Moore, esse cara da foto. Alan Moore, nascido em Northampton, Inglaterra, é tido como um dos maiores escritores de quadrinhos de toda a história. Autor de clássicos como Watchmen do Inferno e V de Vingança. Moore teve uma infância pobre e difícil. Sua mente brilhante se recusava a se adequar aos ensinamentos conservadores, e foi obrigado a concluir sua formação de maneira conturbada. Nenhuma escola o queria como aluno. Tudo isso formou o alicerce do pensamento crítico exposto em seus primeiros trabalhos como escritor, que culminou em diversas histórias a respeito da luta pela dignidade e liberdade humana perante o fascismo e o totalitarismo, que podem coexistir em sociedades tanto capitalistas quanto socialistas. Alan Moore declara-se como um indivíduo alinhado politicamente ao anarquismo, e isso é facilmente percebido em sua obra. Recluso até hoje, mantém um estilo de vida simples e longe dos holofotes. Com a massificação de sua obra pelos estúdios hollywoodianos, fez questão que seu nome não fosse creditado nos filmes. É necessário, portanto, ler os originais para conhecer a real essência de Alan Moore, e toda a simbologia anárquica antitotalitarista presente em sua maior obra, V de Vingança. V de Vingança. A história em V de Vingança se passa em um futuro distópico, utopia do mal, num Reino Unido fascista, totalitarista, onde um misterioso revolucionário tenta destruir o Estado através de ações diretas, um dos princípios de luta do anarquismo utilizado também pelo Black Bloc, por exemplo. A história foi escrita por Moore no momento em que a Inglaterra, sob liderança da primeira-ministra Margaret Thatcher, estava implementando um modelo econômico neoliberal, em paralelo ao colapso do socialismo da União Soviética. Esse contexto é facilmente percebido no enredo da história. O plano de V era a total aniquilação do modelo político fascista, e, para isso, elaborou um plano para destruir o parlamento inglês. No dia 5 de novembro, V distribui milhares de máscaras de Guy Fawkes à população, provocando uma enorme passeata contra o regime, que é culminado com a explosão total do parlamento inglês por um trem carregado de explosivos. 5 de novembro. Alguém falando em explodir as coisas? Isso lembra Guy Fawkes.
Guy Fawkes. Ele preferia ser chamado de Guido Fawkes, devido à sua proximidade com os espanhóis. Foi um soldado inglês católico cujo plano era assassinar o rei protestante Jaime I e os membros do parlamento inglês durante uma sessão em 1605. Seu objetivo era dar início a um levante católico ao Reino Unido. Especialista em detonações do exército, seu plano consistia basicamente em explodir todo mundo. Bem prático e direto. Conhecido como a conspirador da pólvora, foi preso antes de concluir seu objetivo, e condenado à forca por traição e tentativa de assassinato. Sua captura é celebrada até os dias atuais em 5 de novembro, na chamada Noite das Fogueiras, uma tradição bem viva no Reino Unido. Apesar de seu objetivo religioso, grande parte da simbologia da conspiração da pólvora foi claramente utilizada na obra de Moenve, adaptando-a a um contexto anarquista e antifascista. O rosto de Guy Fawkes, eternizado pela máscara de V e distribuída aos milhares de moradores oprimidos pelo regime distópico criado por Mu, nos permite traçar uma analogia, demonstrando que o povo, quando unido, pouco importa suas qualidades e características particulares, sendo este o verdadeiro e único poder capaz de atingir o progresso social. Pessoas mascaradas de Guy Fawkes lutando contra um governo injusto de forma anônima. Peraí, já vi algo parecido com isso antes. Anonymous. Prazer. Somos o coletivo ativista anônimo mais famoso do mundo. Somos uma comunidade online anônima, porém altamente interligada, funcionando como um cérebro global. Atuamos de forma descentralizada, sem líderes, sem imposições, porém totalmente coordenada. Atuamos sempre a favor dos direitos do povo perante seus governantes, isso não quando lutamos diretamente contra a existência dos governantes em si. Desde 2006, ficamos cada vez mais famosos devido nossas ações ativistas de grande escala, com grande impacto global, e pelas nossas grandes conquistas e realizações, como o projeto Chanology, o Vingar Assange, o Occupy Wall Street, dentre muitos outros. No Brasil, tivemos inúmeras operações voltadas aos interesses locais, como o combate ao sistema bancário em 2012, a revolta dos 20 centavos e a revolta do vinagre, em 2013, e pelas ações contra a Copa do Mundo FIFA 2014. Além disso, temos atuado fortemente na luta contra a corrupção, divulgando documentos sigilosos da Operação Lava Jato, e atuando contra os interesses dos políticos e lobistas nas reduções das franquias da internet fixa no Brasil. Em mais de 10 anos de atividade, nossos alvos não são determinados conforme suas posições políticas. Não combates partidos, nem políticos, combatemos um sistema que consideramos desleal, ao qual todos os partidos e políticos pertencem. Nosso único e real objetivo é promover a liberdade da informação, a conscientização do nosso Estado servil moderno, e fomentar a luta do povo contra as injustiças às quais muitas vezes nem nos damos conta. Anonymous se apresenta ao povo brasileiro como um novo capítulo da história política recente. Não estamos aqui para defender posições consideradas de esquerda, direita, militarista, comunista ou socialista. Nós estamos aqui para promover a conscientização e, a partir dela, a criação conjunta de um novo modelo organizacional mais justo com todos. Nossa simbologia remete a V, ao lamo e ao anarquismo, e isso não é à toa. No entanto, não significa que somos simplesmente a versão virtual de V, ou um grupo de hackers anarquistas. Somos isso também. Compartilhamos os desejos e as críticas de V, ao lamo e o anarquismo, porém, nos colocamos além, e tratamos a conscientização como nosso principal objetivo, e não a mera conversão. Alguns pontos, porém, são imutáveis. Nós não defendemos absolutamente nenhum partido ou político, não defendemos o modelo capitalista de organização econômica, e não levantamos bandeiras de organizações sociais já existentes. Nós somos o novo. Anonymous. O No deveria estar fazendo esse vídeo, mas ele não quis. Simples assim, fiquei com a maior parte. Antes de encerrar, gostaria de agradecer as informações da Anonymous Brasil. Link na descrição. Nós somos a Legião, nós não perdoamos, nós não esquecemos, esperem por nós. Anonymous. Até mais.